Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a vitória do Fluminense que quebrou a invencibilidade do Corinthians, vinha de uma grande sequência de vitórias jogando lá na Neoquímica Arena e isso aí causou um grande impacto lá no Corinthians, que não vem numa fase boa, né? Depois que conquistou lá o Paulistão. O técnico Ramon Dias, pelo que parece, vai ser demitido depois dessa derrota, não vai segurar ali no cargo. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, quero falar um pouco também do time do Fluminense, do Renato Gaúcho. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Tento sempre aqui no canal trazer uma visão mais ampla, sem ser de um lado clubista, para a gente poder analisar aí o Brasileirão, analisar o futebol de forma geral. Pois bem, a gente teve aí a quarta rodada do Brasileirão já praticamente aí fechada e tivemos esse jogo lá na Neoquímica Arena envolvendo Fluminense e Corinthians. O Fluminense vem de uma sequência de vitórias, no final de semana venceu o Santos com um golzinho lá no final e desde que o Renato Gaúcho chegou no time, né, a coisa mudou de situação. Bom, falando do Corinthians, né, a última vez que o Corinthians havia perdido lá em Itaquera foi pelo Brasileirão em 1º de julho de 2024, então bastante tempo, né? E foram 16 partidas nesse período, 10 vitórias, 6 empates, 40 gols marcados e 18 gols sofridos. Então foi algo ali que realmente impactou essa vitória, porque o Corinthians vinha, de certa maneira, regulando ali, jogando em casa. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal discutindo a situação do Corinthians. A gente hoje está vendo aí no futebol brasileiro o momento que a gente atual do futebol. A gente vê clubes com elencos caros, elencos que têm grandes jogadores, mas às vezes não conseguem render o que é esperado, né? Como exemplo aí, vou colocar aqui o Atlético Mineiro. A gente tinha o próprio Corinthians, né, que tem ali um elenco caro e não conseguia render. Teve uma arrancada lá no final do Brasileirão do ano passado, conquistou o Paulista ali em cima do Palmeiras, mas mais uma vez a gente entra naquela máxima. Como os estaduais enganam, pegando o caso aí de Corinthians e Atlético Mineiro. No Campeonato Mineiro, o Atlético goleou o América na final, parecia que estava uma máquina o time. Chegou no Brasileirão, a gente está vendo que o time realmente está patinando, não é aquele grande time. E o Corinthians da mesma forma, foi eliminado lá na Libertadores, na Sul-Americana vai muito mal, não consegue bons resultados e no Brasileirão tinha essa mística ali de jogando em casa, conseguir as vitórias e isso não aconteceu. Bom, falando do jogo, foi um jogo que no primeiro tempo foi bem equilibrado, sem muitas emoções, mas no segundo tempo ali o Fluminense conseguiu fazer um belíssimo gol com o René e depois um lance de pênalti, né? O árbitro precisou ir lá no VAR, né, e colocar ali, marcar o pênalti a favor do Fluminense. Final do jogo, Fluminense 2-0, venceu com autoridade. Segundo tempo, acho que o Fluminense foi superior, o Corinthians nem ameaçou muito, mas fica muito marcado isso. A questão da derrota do Corinthians, né, essa quebra dessa invencibilidade jogando em casa, e por outro lado a gente tem um Fluminense que depois da chegada do Renato Gaúcho realmente mudou de patamar, voltou a ser um time competitivo, que até então vinha ali jogando, disputando, mas sempre com aquela sensação de que não iria ganhar nada, como era com o Mano Menezes. E falando do Renato Gaúcho, eu era um daqueles que acreditava que ele era um treinador que falava muito e era bom de elenco, né, bom de vestiário, né, de lidar ali no vestiário, de falar a linguagem do boleiro ali no vestiário. Mas o que a gente tem visto e que é inegável é que o Renato Gaúcho sim entende bastante de futebol, entende bastante de staff, preocupa com as estatísticas. Acho que talvez essa questão dele aí de ser um cara mais despojado, de aparecer na entrevista de óculos escuro, acho que isso às vezes é uma marca que ele quer colocar ali, né, como se não fosse um cara que importasse com isso, mas não tem como um cara que tem tantos resultados positivos, né, não só no
como à frente do Fluminense, né, que ele já chegou na final de Copa Libertadores, ganhou Copa do Brasil, como também no Grêmio, que ele é um treinador lendário, né, já ganhou Libertadores e fez belíssimas campanhas ali com o Grêmio, né, campeonato estadual, enfim. Não só nesses dois times, mas a gente vê que ele é um cara que realmente entende de futebol. Então, às vezes, isso é a coisa de marca ali dele. Então, realmente, o Fluminense mudou de patamar depois dessa chegada do Renato Gaúcho. Eu queria falar aqui rapidamente dos próximos jogos, né? O Corinthians vai jogar com o Sport em casa, depois vai enfrentar o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana e o Flamengo fora de casa. Já o Fluminense vai enfrentar o Vitória, jogando em casa, União Espanhola pela Sul-Americana fora de casa e o Botafogo jogando fora de casa. Então o Fluminense num momento muito positivo, num momento muito bom. Acho que o time vai disputar na parte de cima, principalmente depois dessa chegada do Renato Gaúcho. Não tem um super elenco, como tem, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, que a gente está vendo que já está destoando aí no Brasileirão, né? Já estão ali na liderança, mas eu acho que é um time competitivo. E a gente vê que o equilíbrio do Brasileirão, ele está, vamos dizer, nivelado por baixo, né? Você vê times aí que tem bons elencos lá na zona de rebaixamento, como é o caso do Atlético Mineiro. E ali na beira da zona de rebaixamento a gente tem o Grêmio, tem o São Paulo, o próprio Cruzeiro, que não funcionou bem esse ano. Então acredito que a gente tem bons elencos, mas campeonato equilibrado ali por baixo, né? Nivelado por baixo. Então acho que o Fluminense tem chance de fazer um grande campeonato. Bom, essas foram as minhas impressões sobre esse jogo. Ao que me parece, o Ramon Dias está fora do Corinthians depois dessa derrota. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.